está mais próximo, né? Só colocando... Aí, os números dele aí, ó. As cifras do Carrascal estão mais próximas, de acordo com o que pede o Dinamo de Moscou e o Flamengo oferece. O Flamengo oferece 10 milhões mais 2 possíveis em bônus. Os russos pedem 14. Eu acho que essa negociação vai acabar saindo aí, mais dia, menos dia, porque a diferença é pequena, né? Puxa daqui, puxa dali, deve chegar num acordo. E o Cafu, ele é do Milan, estava emprestado ao Napoli agora na segunda metade da temporada, teve lesões, ficou fora. Eu já vi gente na rede social pescando assim, o jogador foi reprovado no exame médico no RB Leipzig em janeiro. Não pode contratar. Falei, gente, eu não sei se o jogador está bichado, se ele está bom, está ruim, não tenho a menor ideia. Isso não cabe a mim, cabe ao clube fazer esse exame. Mas em janeiro, se alguém quisesse contratar o Pedro também, não contrataria. Certo? Sim. Nem o Cebolinha, né? Isso não significa que o cara nunca mais vai jogar bola. O Paulinho, que está no Palmeiras, que foi Atlético Mineiro, está com problema. Pode ser que demore mais a voltar, mas não significa que ele não vai jogar mais bola. Gente, calma, né? Então, assim, é óbvio que o Flamengo tem que fazer os exames médicos, tem que averiguar a condição do jogador e tal. Ele tinha números muito bons até essas 2 últimas temporadas que ele teve uma queda e teve algumas questões musculares. A informação que eu tive do Flamengo foi de que, no panorama que eles levantaram, não é nada muito grave. Então, eles não se sentem intimidados com isso. Agora, é um jogador que a gente não sabe como vai sair, ele é um jogador interessante, pelo que a gente pesquisou, não conheço muito bem, mas na última temporada não foi tão boa. Aí tem um outro lado. Esse tipo de jogador que atua na Europa, né? O cara é suíço, filho de pai nigeriano e mãe suíça, joga na Itália, joga no campeão italiano, Napoli, reserva, mas joga lá. Antes estava no Milan, que é um time grande, embora a temporada tenha sido pífia. Se esse cara estivesse voando nesse momento, ele ficaria na Itália ou iria para a Inglaterra, para outro lugar, né? Pô, o Milan nem emprestaria. É simples assim. Então, esse tipo de jogador... Agora, aquela coisa, estava falando até sobre isso ontem com o Tirone Cornal. O perfil do Flamengo no mercado, a gente está entendendo agora. Porque essa é a primeira janela, de fato, do Boto. No janeiro, ele não teve dinheiro para contratar, foi só o Juninho. Mudou. Porque na época do Marcos Braz, os nomes eram mais óbvios, né? Nomes, jogadores bons, mas nomes mais óbvios. O Plata, assim, é meio que uma exceção aí. Michael, Danilo, Alexandro, Cebolinha, Pedro, todos jogadores muito conhecidos aqui. Brasileiros que passaram, saíram, você repatriou em algum momento da carreira. Até o Gabriel, que tinha jogado no Santos em 2018, o Flamengo pegou emprestado em 19, depois comprou. Arrascaeta estava no Cruzeiro. O diferentão foi quem? Paulo Mari. Rodrigo Caio estava no São Paulo. Rafinha e Felipe Luiz, 2 jogadores de seleção, exemplo agora Danilo e Alexandre, já mais veteranos, repatriados ao futebol brasileiro. Vitinho lá atrás. O Vitinho, 2018, ele era a época do Bandeira de Melo, né? O brasileiro, do Botafogo, estava lá fora, trouxe de volta. Agora mudou. Então você vê, o Carrascal, um cara que está muito fora do radar aqui do mercado brasileiro, estão tentando trazer esse jogador, o Cafu, menos ainda. Ninguém pensaria nele agora. Então mudou o perfil. Se isso vai dar certo, vai dar errado, então, o tempo é que vai dizer. Eu não tenho a pretensão de fazer previsões aqui, né? E acho que não dá para analisar o jogador só com números do SofaScore, coisa parecida. O mapa de calor aqui, não sei o quê. Não, isso é uma referência. O clube tem a obrigação de se aprofundar mais. E hoje existem mecanismos, programas, sites, serviços especializados que dão todo o panorama. Tem um, inclusive, que os clubes usam, o Flamengo já usa, que aparece até as tretas que o cara teve com a imprensa. Todo o relatório do cara, você dá todo o panorama. Se machucou, brigou aqui, teve problema, não teve problema, tudo. Dá todo o panorama do jogador. Você examina tudo ali e está na sua frente. Então, obviamente, esse trabalho tem que ser feito com competência. Mas acho que assim, ou a gente espera para ver, ou então você começa já a sentenciar. Então traz o Marcos Braz de volta, que ele vai seguir aquela antiga política, que era muito criticada, muitas vezes, pelo próprio torcedor. Então tem que, acho que dar não sei se é um voto de confiança, mas aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, o Milan pede 15 milhões, o Flamengo quer pagar menos. Eu acho demais 15 milhões de euros também. Fala, não, tem uma história do Carrascal, aproveitando aqui o gancho. Vou até me proteger aqui do Mauro, se ele quiser me bater aqui, corta a câmera, mas vou falar um negócio que ele não vai gostar. Estava em 2020 lá na Colômbia, no pré-olímpico, e o Carrascal era conhecido, sabe como lá na Colômbia? O Neymar colombiano. Sim. Ele tem uma tatuagem de beijo aqui e tal. Igual ao Ayrton Lucas. Ele é de uma família que tem uma admiração. Eu lembro que eu fiz um perfil dele quando eu estava lá na Colômbia fazendo essa cobertura. O Brasil estava se preparando lá para o pré-olímpico, então eu acompanhei de perto. A família dele gosta muito do futebol brasileiro. Ele tem até um irmão, meio-irmão, que chama Romário, por conta, obviamente, do Romário.
E ele é um jogador que muitas vezes não correspondia a toda a expectativa. E quando eu fiz o Brasil e Colômbia, cara, era impressionante. Era realmente, a comoção do público era o nível Neymar. Todo mundo com camisa do Carrascal, cartaz do Carrascal, Carrascal me dá sua camisa, Carrascal me dá autógrafo, porta de hotel só queriam saber do Carrascal. E era pré-olímpico, sub-20. Todo mundo ainda se desenvolvendo. E aí você conversava com os colombianos e falava, não, às vezes ele não corresponde, mas a expectativa dele é gigantesca, o cara é craque, ele sabe o que fazer com a bola, e muitas vezes não se comprovava isso dentro de campo. E aí você conversava com os jornalistas colombianos e falava, ele gosta um pouco da cúmbia, um pouco da balada. Então, é um jogador muito técnico realmente, mas que muitas vezes não se comprova, né? Não consegue render. E aí eu tenho curiosidade para saber como esse cara, com esse perfil, chega num time como o Flamengo, com uma cobrança alta, com uma questão do profissionalismo. Então também eu estou curioso para saber como vai ser o encaixe desse jogador, caso, né, a negociação se concretize, porque é realmente um jogador muito técnico, mas que muitas vezes não consegue comprovar isso, essa esperança toda do povo colombiano nele.